Bom dia, garotada do nono ano. Eu sou Nilton para mais uma aula aí, tá? Espero que todos estejam bem. Na última aula nós começamos a falar sobre governos autoritários, falamos sobre totalitarismo na Europa, né? E aí eu expliquei para vocês que na primeira parte, sobre o período entre guerras, que ainda foi no primeiro módulo, a gente falou aí sobre a crise de 29, sobre como ficou os Estados Unidos depois da guerra, e agora a gente veio falar aqui dos países europeus, falamos do contexto histórico desses países arrasados, falamos que esses países passaram a não acreditar mais na democracia, tá? No liberalismo, tá? Para eles, tudo de ruim que estava acontecendo foi por questões liberais e democráticas. Então eles começam a muitos da população começam a apoiar alguns totalitários que aparecem, né? E aí eu falei para vocês que os principais que nós destacamos é o Benito Mussolini, o Hitler e o Stalin, né? Na Rússia, na União Soviética, na verdade, tá? Então vamos lá. Itália após a Primeira Guerra Mundial. Gente, vocês sabem já expliquei para vocês que a Itália começa a guerra de um lado e ela termina do outro, né? Ela começa do lado da Alemanha, que perdeu, e ela termina do lado da Inglaterra e da França, que venceram. E aí esse venceram entre aspas, porque vocês já sabem que apesar de ter vencido o conflito, a Itália, tanto quanto a França e a Inglaterra, saem em condições ruins, né? Porém, a Itália, gente, ainda mais. A Itália sai com o sentimento de que foi traída, né? Porque prometeram para ela algumas colônias, prometeram algumas vantagens e no fim ela não levou nada, tá? Só a vergonha de ter trocado de lado durante a guerra. Vergonha e alívio, né? Porque essa troca fez com que eles saíssem do lado dos vencedores. Apesar disso não ter significado grandes coisas em se falando da economia, tá? Então, olha só. Os efeitos da guerra para a Itália, gente, eles foram desastrosos, tá? A burguesia, que é quem mais perde quando o comércio está ruim, ela queria um governo forte, principalmente a alta burguesia, certo? Nesse período, gente, a Itália ela era uma monarquia governada pelo rei Manuel III, tá? O Vítor Emanuel III, certo? Então, tudo isso, gente, então, olha só, você tem um cenário de crise econômica, onde você tem a burguesia querendo um governo forte, e o Vítor Manuel, gente, ele era considerado um rei fraco, um rei que não conseguiria reorganizar a Itália. Para completar ainda a problemática, os operários, as classes operárias na Itália começam a se movimentar politicamente, certo? E classe operária, lembra, nós já falamos de Revolução Russa, né? Então, classe operária começou a Revolução na Rússia, que terminou com uma Revolução Socialista, e agora você tem uma classe operária considerada de esquerda se organizando aqui na Itália também, certo? E não esqueçam que a burguesia e o proletário, a burguesia e o operário, gente, eles teoricamente não, né? Eles estão de lados opostos. Por quê? A burguesia lucra, tá? Com a exploração do operariado. Quanto menos... eu não entendo, como assim? Quanto menos esse carinha ganha, mais esse aqui ganha. É uma relação contrária, certo? É por isso que muitas pessoas, eu já falei isso para vocês, muitas pessoas elas não são satisfeitas com o que elas ganham. Muitas pessoas acreditam que trabalham muito para ganhar pouco. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, tá? Então, isso é fruto dessa relação entre burguesia e operário. Então, a burguesia quer um governo forte, os operários começam a se organizar na Itália. Então isso vai causar na burguesia um medo, gente, um temor de quê? De que esse movimento operário consiga fazer a mesma coisa que o movimento operário russo, que foi tomar o poder do czar. Então a burguesia começa a se movimentar e começa a procurar aí aquela pessoa que aparentemente vai promover um governo forte. Porém, tá? Lembrando
que eles têm um rei, eles não são uma república, eles não são uma democracia, certo? Nisso tudo, gente, aparece uma figura que vocês vão ver muitas e muitas vezes, chamado Benito Mussolini. Benito Mussolini, gente, em 1919, ou seja, um ano depois de basicamente o fim da guerra, que foi em 1918, tá? Em 1919, ele vai formar um grupo político que ele chama de Grupo Italiano de Combate, também conhecido como Camisas Negras. Esse grupo, gente, ele era um grupo que tentava se posicionar politicamente. Esse posicionamento, muitas vezes, era de forma violenta contra esse grupo de operários aqui, tá? Esse movimento operário, certo? Já em 1921, esse mesmo grupo forma o Partido Nacional Fascista, certo? É o início do fascismo. Aqui, gente, é o fácil, tá? Isso aqui era um símbolo romano. Lembra que o Império Romano meio que teve ali como centro o que hoje é a Itália, certo? Então, o fácil é um símbolo do Império Romano, tá? Onde tu tem um conjunto de varas aqui acoplado a um machado, né? Simbolizando que o povo unido teria força. Você dificilmente conseguiria quebrar um fecho com facilidade, certo? Quando chega 1922, gente, esse movimento operário aqui, ele vai tentar fazer uma greve geral, tentar fazer uma manifestação. Como resposta, nós vamos ter a Marcha sobre Roma, tá? Um movimento aí com um número muito expressivo de pessoas afiliados do Partido Fascista, tá? Que vão tentar reprimir esse movimento operário. Quando o Emanuel percebe que o Benito Mussolini tem um destaque nesse movimento, que o Benito Mussolini é o líder desse partido, que tem um grupo muito grande de afiliados, ele começa a temer, tá, o fato de Benito Mussolini poder tomar o poder. Então o que ele faz? Eu vou juntar esse cara no meu governo, já que ele tem tanto prestígio com essas pessoas. Eu vou colocar ele aqui para governar junto comigo. Eu vou dar para ele o cargo de primeiro-ministro. Tá? Ou seja, ele vai ser o meu primeiro-ministro. As pessoas podem não gostar de mim, mas elas gostam do Mussolini. Ele estando no meu governo, eu estou seguro aqui. Esse foi o pensamento do Vitor, tá? Vitor Manuel. E aí, o Mussolini se torna o primeiro-ministro da Itália. Ele também era chamado de Dulce, tá? Que para eles significava líder, chefe, tudo mais. E outra, gente, esse Dulce, o Mussolini, ele vai utilizar propaganda para disseminar as ideias políticas dele. No caso aí, a propaganda que ele vai utilizar é a rádio, e isso vai ser estrondoso, porque até então dificilmente um governante falava diretamente à população. E o Mussolini fazia muito isso, certo? No Brasil, a gente vai chamar essa característica aí de propaganda para as massas, a gente vai chamar de populismo, certo? No período do Getúlio Vargas, mas isso aí a gente vai ver lá para frente, beleza? Prosseguindo aqui o Mussolini, tá? Aqui a Marcha sobre Roma, tá? Em 1922, gente, o Mussolini implanta o fascismo na Itália, que a ideologia política dele passa a funcionar de fato, tá? O que é o fascismo? Então vamos lá. Regime político de extrema direita, gente, muita atenção, cara. Eu não estou falando que o fascismo ele era um movimento simplesmente de direita. Eu estou falando que ele era um movimento de extrema direita. Tudo que é extremo, gente, causa malefícios. A extrema direita, a extrema esquerda, tudo que é totalmente oposicionista causa problemas. Já falei isso para vocês. A gente não está aqui para levantar bandeira de direita nem bandeira de esquerda, de extrema direita, muito menos de extrema esquerda. A gente está aqui para falar sobre fatos históricos. Então, como eu já tinha dito em outra aula, você tem ditaduras de esquerda, você tem ditaduras de direita, todas elas são ruins, todas elas foram maléficas, todas elas mataram, perseguiram e tudo mais, certo? Então,
Não adianta jogar um para o colo do outro, certo? Então, na União Soviética, nós tivemos uma ditadura de extrema esquerda, tá? Na Itália e na Alemanha, nós tivemos ditaduras de extrema direita, certo? Então, vamos lá, entender. Então, fascismo, regime político de extrema direita, autoritário, expansionista. Ou seja, a ideia do Mussolini, gente, não era continuar a ficar aqui governando meu país de forma autoritária. Não. Expansionista significa que ele queria expansão. Ele queria expandir o território governado por ele, ou seja, o território italiano. Ultranacionalista, e mais uma vez aqui, ó, ultra, ou seja, fora do comum, fora do normal. Não tem problema você amar a sua nacionalidade, não tem problema você amar a sua pátria, não tem problema você amar os símbolos da sua pátria. O problema é quando isso passa a ser de forma tão exagerada que para você as pessoas de outras nacionalidades elas são inferiores, porque era esse o pensamento, tá? E militarista, é esse militarismo aqui, gente, que vai favorecer para que ele possa colocar esse sistema fascista em prática, certo? Nós já vimos as características de um governo autoritário, de um governo fascista, tá? Então não é difícil você entender essas coisas que aconteceram depois, ó. Perseguição à liberdade de expressão, e aí nós já discutimos sobre isso na última aula, tá? Controle da imprensa, ou seja, para um governo autoritário, gente, ele se solidificar, basicamente, ele vai tentar incumbir na mente das pessoas de que é um governo bom. Então, para isso, ele precisa de propaganda favorável, propaganda boa. Então, o que for contra o governo vai ser censurado. Então, a imprensa vai ser controlada. Só vai falar aquela imprensa que gosta do governo. A imprensa que não gosta, ela está censurada. Certo? Liberdade de expressão, você pode se expressar desde que seja falando bem do governo. Se for falar mal do governo, não pode. Certo? Então, fim do pluripartidarismo, ou seja, partidos de oposição passaram a ser perseguidos, tá? Muitos até presos, alguns assassinados, tá? Nas eleições parlamentares de 1924, os fascistas vão obter 65% dos votos. Significava que a maioria do parlamento era do partido fascista. Então é a partir daí que essas medidas vão acabar se agravando, tá? Gente, não podemos, entretanto, né, ser injustos. Algumas coisas do governo foram boas, como, por exemplo, a Carta del Lavoro. Não sei se meu italiano agradou você, mas... ou Carta do Trabalho. Inclusive, gente, algumas coisas da nossa CLT, que são as leis trabalhistas, elas foram baseadas, que elas são do período do Vargas, né? Elas foram baseadas nessa Carta de Lavoro aqui, tá? Essa carta, a gente dava direitos aos trabalhadores, principalmente aos trabalhadores rurais, porém subordinava esses trabalhadores ao Estado, por exemplo, proibição de greves, tá? Então, alguns direitos foram dados aos trabalhadores, porém, esses trabalhadores estavam subordinados ao Estado. Então, qualquer movimento operário, lembra que nós falamos lá no início, que eles começaram a se organizar e tudo mais? Toda essa movimentação estava proibida. Para a Itália fascista, a educação era primordial para fortalecimento do Estado fascista. As crianças, desde cedo, eram ensinadas a sentimento ultranacionalista, não estou falando de sentimento nacionalista, ultranacionalista, ideologias políticas e a veneração da figura do líder, tá? Então, desde pequenininhas, as crianças, no caso, é o que nós falamos, eram doutrinadas, tá? Para que fossem fiéis ao Estado fascista. A questão romana.
E aqui, gente, é o que falta para a gente encerrar. A Igreja Católica e o Estado italiano, eles ficavam ali numa discussão pelo que eles chamavam de terras pontificiais, tá? Que é ali onde hoje fica o Vaticano, tá? Todo o Natal você tem lá o Papa fazendo lá a Missa do Galo, né? Ali é o Vaticano. E aí, em 1929, eles ficaram nessa disputa. Esse território pertence à Itália? Não, pertence à Igreja Católica. Aí ficaram nessa onda toda. Então, em 1929, vai ter lá um acordo entre o Papa e o Mussolini, e eles vão assinar esse acordo chamado Tratado de Latrão. E esse acordo, gente, criou o Estado do Vaticano. Então, hoje, o Vaticano ele é independente do governo italiano, tá? Em 1935, a Itália começa o processo de expansão, primeiro invadindo a Etiópia, depois criando o Pacto de Aço. Gente, isso aqui foi importantíssimo. O Pacto de Aço foi a aliança entre o Benito Mussolini e o Hitler, entre a Alemanha e a Itália. Segundo esse acordo, gente, a Itália e a Alemanha firmavam um compromisso de auxílio militar, tá? E colaboração para produzir armamentos. Então, Itália e Alemanha já estão se organizando para possíveis confrontos. E se esses confrontos acontecerem, o Pacto de Aço determina que eles são aliados, certo? E mais do que isso, um deles só pode firmar um acordo de paz com o consentimento do outro. Olha que interessante, aqui você tem um link, você tem uma relação da Primeira Guerra com o Pacto de Aço. Porque lembra que na Primeira Guerra a Itália sai de mansinho do conflito e fica ao lado da França, abandonando a Alemanha. E agora a Alemanha está dizendo, seguinte, vamos firmar nossa amizade aqui, só que eu quero um certificado, eu quero um documento aí que me dê certeza que tu vai ser fiel a mim caso aconteça um problema. Tá? Então, não tem essa de você assinar acordo de paz e eu sobrar aqui, não. Então, qualquer um de nós que decidir firmar um acordo de paz com outro país tem que avisar e tem que ter o consentimento do outro, certo? Gente, por hoje é isso. Fica para vocês exercício da página 8. Façam lá, fiquem com Deus e até a próxima. Gente, fiquem em casa. Os casos estão aumentando. Eu sei que tem uma galera aí que acredita que não é para tanto, que é mentira, que é isso, que é aquilo, mas, gente, é melhor prevenir do que remediar, tá? Então, não queira pegar para depois ter certeza que não é nada. É melhor não pegar e pronto, certo? Então, quem puder ficar em casa, só sai em extrema necessidade. Fiquem com Deus, que Deus proteja e abençoe todos vocês.